Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmocast aqui de volta. Hoje eu estou com Rani Pons, que é uma menina cubana e tem uma vida dedicada à arte, ao polidense, à pintura, agora à escritura, à literatura também. Então, ela tem arte assim em três frontes, pelo menos. Ela é professora de pole, de dança também. Então, é alguém que tem muito para falar com a gente, e como ela está lançando um livro, está publicando um livro já está há algum tempo na Amazon, eu achei que seria uma boa oportunidade de conversar. Obrigado, Rani, por vir, pela sua presença. É uma alegria muito grande, valeu mesmo. Obrigada também. Fiquei muito feliz com o seu convite. Que bom. Deixa eu perguntar uma coisa. Você escreveu Deixa eu cuidar de você, que nesse momento está no Kindle Unlimited, e eu queria saber por que você pegou uma experiência tão dolorosa e que algumas pessoas preferem não falar e transformou isso em livro, assim, abriu até para um grande número de desconhecidos. A história, ela se transformou primeiro antes de se tornar literatura. Eu já trabalhava artes cênicas, teatro, dança, e essa história não saía muito de mim, sempre vinha à tona em trabalhos artísticos. E aí eu fui percebendo que a escrita ela estava acontecendo antes de fato se materializar, antes de fato eu escolher escrever. Já vinha as palavras na minha mente, já vinha de forma em literatura. E aí teve o pensamento de fazer a peça de teatro primeiro, e depois, durante a peça mesmo, eu falei, não, eu não aguento mais, eu preciso pegar e começar a escrever essa história. Eu acho que foi a partir dali, acho que a história meio que se impôs para que fosse escrita, nesse caso dessa história. Eu estou sem Eu não microfone. tô... Tá. Você estava com ela querendo sair ali de dentro de Sim. você, mas era meio que contra a sua vontade, assim, tá bom, já que você quer sair, então vai. É mais ou menos No isso. caso dessa história foi isso, porque, por exemplo, agora eu estou no processo de escrita de um segundo livro, Uhum. e eu meio que planejei, eu falo, eu quero falar sobre tal assunto, e eu fui lá e está sendo dessa maneira, mas com Deixa eu Cuidar de Você, não. Era um assunto que eu não via muitas pessoas falar, era um assunto que trata sobre abuso na infância, Sim. mas a criança, ou ela não está escrevendo sobre isso, porque ou ela não sabe o que está acontecendo com ela, ou então ela cresce e vai deixando isso para trás, e vai aprendendo a lidar com isso. Então, que o trauma te acompanhe a vida toda, ao ponto de ele querer se transformar em uma história para que as pessoas leiam, foi de fato diferente. Eu não esperava que fosse assim, não foi meio que uma decisão planejada. Você acha que isso ajuda numa cura dessa ferida que ficou, dessa violência? Você acha que escrever ajuda? Ou foi uma coisa mais de confrontar o seu passado? Como é que você enxerga isso? Foi um pouco dos dois. Eu acho que eu não diria que cura ou que é uma ajuda, porque eu acho que é um assunto muito sério Sim. e a psicologia deveria tratar melhor. Esse, a gente precisa se cuidar de várias formas, mas no meu caso pessoal, ajudou muito. Eu comecei a confrontar a história ao ponto que ela se tornou uma história. Passou de ser algo que estava na minha cabeça, talvez me torturando, para se tornar uma história onde eu conseguia ver os personagens distanciadamente. Eu conseguia ver eles como personagem e até entender melhor coisas que eles pensavam, ou que, enfim, que aconteceu com eles. E sim, foi uma forma de confronto e de cura, mas muito no meu caso. E de pessoas também que acabaram lendo e que me retornaram e falaram, Rani, eu precisava muito ler isso, eu não sabia que eu tinha passado por situações assim, não me lembrava e acabei lembrando, mas de forma positiva, no sentido assim, a pessoa carregava um trauma e nem sabia de onde poderia vir. Então, a leitura fez com que encontrassem uma possível forma de cuidar de si mesma, né, como o livro sugere. Você acha que a psicologia falha no auxílio a pessoas que passaram por isso? É complicado, eu acho que
eu acho que o que falha é a forma como a sociedade não enfrenta o problema. O abuso infantil, ele acontece muito, e existe muito tabu para falar disso. Não se incentiva a tentar entender os seus filhos, a tentar entender os seus alunos na escola, porque a criança, ela sempre dá algum sinal, mesmo que o sinal seja não dar sinal nenhum. Então, quando você começa a compreender o que está acontecendo, você poderia evitar. Eu acho que as leis também não ajudam muito para que o criminoso pague pelo que acontece. Eu falo criminoso, mas lembrando que o abuso ele acontece independente de gênero, com qualquer criança. E aí a psicologia, eu acho que não. Acho que a psicologia ajuda muito, mas dentro desse limite do que chega até ela, né? Quando chega também. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não procura ajuda porque não sabe. Você falou em sociedade, mas você é uma moça, né, de dois países. Você fala a sociedade dos dois países, do mundo, de todos os países que você consegue perceber, ou você está só focando aqui no Brasil? Eu estou focando nos dois, mas no caso da história, como ela se passa em Cuba, apesar do livro deixar isso em aberto, isso é algo que eu estou falando aqui, a sociedade cubana deixa ainda muito mais ignorado esse assunto. Em Cuba não se fala muito sobre abuso infantil. Está se falando agora, depois eu tenho no Brasil, já tem 15 anos. Então, eu sei que desde que eu cheguei aqui, é um assunto que se fala, seja nas redes sociais, se fala mais. Em Cuba, não. Ficava muito subentendido. Na escola não se fala muito, apesar da gente ter aulas de educação sexual e tudo desde idades menores do que aqui mesmo no Brasil, por exemplo, mas não se fala especificamente sobre abuso, sobre assédio, que é algo muito, muito, muito forte em Cuba. Eu diria que até mais do que aqui no Brasil. E pensando nisso, em Cuba é muito mais forte e muito mais necessário falar desse assunto. Como é que está sendo para você lidar com uma coisa que você tornou pública, uma coisa íntima, e isso, por óbvio, tem um retorno? Como é que está sendo para você lidar com esse retorno? Tem sido sempre positivo? Já recebeu algum comentário que não foi tão bom? Como é que você está lidando com o que volta para você? Até agora tem sido muito positivo, até porque o livro, essa primeira edição, ela só teve 30 cópias, ou seja, a maioria das pessoas que tem essa primeira edição, que inclusive está aqui comigo, foram pessoas mais próximas, amigos, conhecidos, pessoas que me acompanham, e quem está lendo também. São pessoas mais próximas que me acompanham. Então, o retorno tem sido muito positivo. Eu não foco muito também no fato de que é uma história pessoal. Eu tentei deixar o livro o mais distante de mim possível, pelo menos nesse primeiro início. Eu precisava disso, eu precisava me afastar da história e falar, gente, leiam, mas não pensando em mim, leiam quanto história, porque muitos podem se identificar, e não era mais para ter uma história para se compadecer de algo que já passou. Mas, durante o processo, por serem pessoas próximas, acabaram perguntando, eu acabei falando, tem muito de mim ali, e o acolhimento foi grande, foi muito bom. Foi muito carinhoso, necessário. Muitas pessoas não imaginavam, inclusive. Eu acho que essa parte foi a mais linda. Amigos meus de Cuba que estudaram desde criança comigo, ficaram sabendo da história, leram e falaram, Rani, eu não imaginava que enquanto a gente estava brincando, você estava passando por tudo aquilo. Eu acho que essa foi a parte mais linda de tudo. Ter esse encontro com meus amigos de Cuba, esse encontro assim, virtual, né, que a gente conversou, e eles falarem isso. Para sua família foi uma surpresa? Para minha família do Brasil, sim, que é meu pai. Para minha família de Cuba, eu ainda não mandei a versão em espanhol. Minha mãe, ela conhece a história, depois que eu escrevi, né, ela conhece a história do livro. Eu acho que ainda a gente não conversou muito, porque a comunicação em Cuba nos últimos 2 anos está muito pior por conta das coisas que têm acontecido lá. Então, ela sabe que existe o livro, ela sabe da história, ela sabe, inclusive, ela fala que passou por situação assim, mas a gente ainda não conversou muito mais a fundo, sabe, sobre tudo. Sei. Eles estão muito felizes com a ideia do livro, eles estão muito felizes, mas ainda não teve uma conversa totalmente como aqui, por exemplo, estamos tendo.
Assim, porque, como você disse, a gente vai falar um pouquinho de Cuba também. Agora, eu fico imaginando o processo de você sentar na frente do computador e começar a digitar sobre uma coisa que aconteceu com você e que ninguém quer passar, deve ter sido, assim, uma coisa muito pesada, muito difícil de você ter que parar uma hora e depois eu volto quando eu estiver melhor. Deve ter sido arrastado por isso, não? Foi muito, muito louco que quando eu pegava para escrever, meio que vinha a primeira palavra e aí tudo o restante continuava. Aí eu ficava escrevendo. Até aí tava mais ou menos ok. Eu tava revivendo tudo e botando para fora muito automático. Eu acho que o maior choque foi quando eu precisava reler o que eu tinha escrito e quando eu precisava dar continuidade na escrita. E eu ler, inclusive ler em voz alta, que para mim era muito melhor, já que eu estava escrevendo em português, então era outra língua. Quando eu lia em voz alta e me escutava, eu ficava, caramba, como assim? Então, ali que foi a parte mais dolorosa, foi nessa pausa de parar de escrever para ler. E as memórias voltando com força, né? Sim, quando eu estava mais me ouvindo e lendo do que escrevendo. Isso deve... Você falando agora do livro e tal, você se sente tranquila? Você dá um choque ainda, alguma coisa? Ou você já consegue lidar melhor com isso? Bem, eu acho que para toda a vida são coisas que a gente vai... É um trauma que fica para sempre. Sim. Eu acho que sempre vai doer. Não passa. Acho que isso fica também claro na escrita, o jeito como ela confronta, por mais que a gente entenda e chegue nesse momento de entendimento, sempre vai acompanhar. Mas hoje em dia é muito mais tranquilo, sim. É muito mais tranquilo porque é algo que ficou no passado e não define quem eu sou hoje. Não define da forma negativa, né? Porque não tem como não definir a forma positiva. Você, ao longo do livro, você briga com a criança que você foi, né? Você tem uma relação... Você ainda enxerga aquela criança de uma forma, assim, responsabiliza, né? Do tipo, você podia ter feito algo, você podia ter contado para todo mundo, você podia ter feito... Você ainda pensa dessa forma? Não, não mais. Isso foi algo que o livro curou. Eu tenho muito carinho por essa criança atualmente. Sim. Mas, durante a escrita, eu me permiti brigar e falar tudo que, de fato, eu sentia, sem colocar filtro, sem ter dor e sem pensar, será que o leitor vai achar pesado ou não vai gostar? Não pensei em nada, eu fui totalmente sincera com meus sentimentos. Então, tudo que eu estava colocando para fora, queria ter dito para ela de fato, e eu acho que eu disse através do livro. Mas hoje em dia não, eu tenho muito carinho. Então, a escrita do livro foi um processo de você com você mesma, com as suas diferentes versões, você se confrontando e sentando ali numa mesa imaginária com as outras Ranes e trabalhando isso até chegar a essa reconciliação. Sim, não foi proposital, mas foi acontecendo. E quando foi acontecendo, não tinha mais como sair e aconteceu. Eu acho que aconteceu meio que como no livro, de forma... Ao mesmo tempo que estava acontecendo na escrita, eu acho que estava acontecendo na vida real, só que não literalmente, né? Não tinha, de fato, uma criança na frente, mas estava acontecendo. Você acha que... Você recomenda para outras pessoas que precisem passar que passaram por essa experiência, que elas precisam passar por esse confronto consigo mesmas, como parte de um processo de cura, talvez não escrevendo um livro para publicar, mas de alguma outra forma relatando para si mesmo toda essa experiência? Sim, se é um assunto que não está resolvido e não vai estar possivelmente porque é um assunto pesado, se é um assunto que te acompanha, que te tortura, eu acho que sim, que olhar para o passado, para o que aconteceu e acolher quem você era, acolher, não se culpar, não se julgar, pensar que já aconteceu, pensar sobretudo que a vítima ela não tem culpa, Sim. Tá? Eu acho que sim, é necessário para a gente seguir em frente. E quando você escreveu, quando você acabou o livro, teve um bom efeito de você pensar, ok,
eu tenho esse dom de escrever, eu tenho essa vontade, então acho que daqui eu posso partir para outras obras, para outras coisas, e daí veio a vontade de fazer um segundo livro, e talvez mais no futuro. Você acha que foi um subproduto de uma coisa que você não planejou, né? Acho que foi um pouquinho contrário, na verdade. Eu gostava muito de escrever, Aham. mas coisas assim, nada. Eu sempre quis escrever um livro, eu acho que Mas não isso dessa já natureza. responde. Mas eu via distante, porque sabe, eu sou uma pessoa que eu sou formada em matemática. Então eu sempre fui da. Tudo bem, Das artes, exatas. mas era muito assim. E eu já queria escrever sobre Cuba, eu já queria escrever sobre outras histórias que estavam na minha mente. Eu só não conseguia dar o primeiro passo e eu não entendia por quê. Então, eu acho que Deixa eu Cuidar de Você era necessário para eu começar com essa escrita que partisse de algo que eu precisava resolver em mim para poder me abrir e escrever as outras coisas que já estavam um pouco na minha mente, no sentido assim, preciso escrever sobre tal assunto. Uhum. Só não tinha como, eu não dava o primeiro passo. Deixa eu Cuidar de Você me permite dar o primeiro passo. E você tem vontade de escrever sobre Cuba também? Porque a gente estava falando aqui, antes de começar, que tem no senso comum brasileiro um monte de coisas repetidas sobre Cuba que não são verdadeiras. Você faz vídeos sobre isso. Você tem vontade de pegar e condensar tudo isso num livro e falar, olha, Cuba é assim, ou era, de repente, se mudar num futuro próximo. Sim, esse é minha próxima escrita está direcionada a esse caminho. Isso é muito legal. Você acha que o silêncio é uma coisa que mais prejudica as vítimas de abuso? Você acha que elas têm medo dos outros não acreditarem? O que você acha que mais prejudica essas pessoas? Eu acho que o que mais prejudica, sim, o silêncio, olhando pelo ponto de vista pessoal, ele te faz muito mal, mas o julgamento da sociedade também. Eu mesmo passei por situações onde, contando o que tinha acontecido, e não foram muitas vezes, mas as poucas vezes, para pessoas talvez não tão próximas, mas que falavam, elas faziam o mesmo julgamento, talvez, do que eu fazia para minha criança do passado. Só que uma coisa é eu fazer esse julgamento por uma situação que eu passei, e outra coisa é alguém de fora que não viveu fazer esse julgamento. Sim. Então, eu acho que a sociedade ainda culpabiliza as vítimas, de certa forma, ao invés de acolher. Eu acho que a falta de falar do assunto, de criminalizar o assunto mais ainda, o assunto não, o fato, né? O crime, acho que isso prejudica. E as pessoas ficam com receios de falar. E outra coisa, quando a criança passa pelo abuso, ela é uma criança. Então, muitas das vezes, ela guarda isso por anos e ela só consegue ter o entendimento do que aconteceu na vida adulta. Sim. E aí vem um outro julgamento. Ah, mas então por que você ficou tanto tempo calada? Será que foi ruim assim? Já ouvi isso também, para você ter ficado tanto tempo em silêncio. E as pessoas sendo que uma criança, né, ela não tem como, às vezes demora anos mesmo para processar o que aconteceu, Sim. Às vezes nem percebe o que aconteceu, não sei. Tem algum mito relacionado a abuso infantil que persiste e te incomoda? Acho que é isso, o mito da cobrança pela criança falar e de associar o crime, talvez, a uma condição de saúde, por mais que eu entenda como é visto. Uhum. Eu acho que a escolha do abusador era uma escolha pensada. Sim. E me incomoda, às vezes, tenho visto em algumas páginas, vi esporadicamente, até porque pesquisei sobre como a psicologia via o assunto. E o que mais me incomodou até agora eram conversas onde se apontava o abusador como uma pessoa com uma condição de saúde. Sim.
como doença. Eu entendo a explicação científica da coisa, eu entendo, porque eu não vou negar a medicina até certo ponto, mas quanto vítima eu não consigo compreender e nunca vou aceitar que seja visto Não, mas assim. é claro, porque, assim, por mais que ele seja doente, ele é cônscio o suficiente para saber que a sociedade tem ódio e nojo daquilo. Então, por mais que ele seja doente, ele deveria colocar um freio em si mesmo e não se escudar nesse diagnóstico, por assim dizer. Sim, Porque não tem. Quando todo mundo reprova um comportamento, você não pode falar, eu vou fazer porque eu sou doente. Não é exato. simples assim. Eu entendo o que te revolta. É bem complicado e algumas pessoas tentam fazer isso mesmo. Como é que uma Sim. pessoa próxima a você, próxima a você não, mas a uma vítima de abuso, pode ajudar, mas naquele limite em que ela ajuda, mas não invade tanto a intimidade, não invade tanto, não é tão chata assim. Chata não, invasiva mesmo, né? Não machuca a pessoa, sem machucar, sem causar mais dano. Porque é meio delicada essa ajuda, eu imagino. Eu acho que na infância a ajuda seria prestar atenção nos sinais, acolher a criança. E eu não sei, porque eu acho que isso é um trabalho da psicologia, dos pais. Claro que nem todo mundo está preparado, mas na infância eu acho que acolher e tentar parar com isso logo e, enfim, denunciar e a pessoa ir presa. Na vida adulta, a melhor ajuda é a escuta, entender as limitações que aquilo possa ter provocado, né, na vítima. Limitações de socialização, por exemplo, entender que aquela pessoa pode se relacionar de forma diferente, pode ter traumas ainda, medos, que a forma de demonstrar carinho dela pode ser diferente. E é isso, escutar e não tentar questionar. Eu acho que mais abraçar mesmo, acolher não tem muito o que ser feito. Ok, você passa por isso, eu sinto muito, e dar um abraço, talvez, ou falar que você quer conversar, e não tentar corrigir ou falar por que isso ou por que aquilo, você não fez isso ou aquilo, sendo que não já passou e para uma criança ela não tem esse entendimento. Você acha que isso atrapalhou seus relacionamentos tanto de amorosos, quanto de família, quanto de amizade? Você acha que foi um tanto prejudicado por essa experiência? Com certeza, com certeza. Uma das maiores perguntas da história toda, dessa história minha, né, no caso, é quem eu tivesse sido se nada disso tivesse acontecido. Uhum. E eu acho que isso é algo que eu nunca vou ter essa resposta. Eu sou isso que eu sou agora, mas porque eu fiquei com aquela marca de algo que me fizeram por anos. Foram 6 anos de abuso. Então, quem eu tivesse sido se eu tivesse tido minha infância completa? Já que foi dos 6 aos quase 12 anos. Foram 6 anos tirados da minha infância. Quem tivesse sido Rani? Acho que é isso. E do que eu entendi, esse ciclo não acabou porque alguém percebeu e, nossa, isso está acontecendo com a Rani. Acabou por outros motivos, outras razões. Isso talvez tenha sido complicado também. E foi verídico, né? Acho que teria sido muito filme também, eu acho, se tivesse tido uma interrupção. Nem sempre tem. Acho que na vida é isso. Acontece e, às vezes, a gente tem vítimas de abuso que morrem, outras sobrevivem, mas ninguém sabe nunca. Outras, nem elas mesmas sabem que passaram por isso, porque eram muito crianças. Então, tem várias ramificações para isso. No meu caso, a vida fez com que passasse de forma desapercebida. Só eu carreguei aquela história. Você não caiu, muita gente que passa por isso, compreensivelmente, cai em depressão, coisa do tipo. E aí vem a vontade de suicídio, etc. Eu acho que a arte te puxou para fora disso e te deu uma vida que você abraçou e aí você conseguiu não mergulhar nisso, né? Aparentemente, sim. Acho que a arte, ela me salvou.
de fato. Eu me salvei através da arte, acho que teve mais essa vontade minha mesmo, de o tempo constantemente me salvar. Mas não foi simples. A depressão me acompanhou, sim, me acompanha até hoje. Eu me trato, né? Eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho crises de pânico. E episódios de depressão. Mas isso eu me trato, e de fato, se não fosse pela arte, se não fosse por eu estar aqui, inclusive, no Brasil, ter essa rede de apoio que eu tenho, uma família maravilhosa, eu amo minha família, minha mãe, enfim, meu pai, toda a minha família, meu padrasto atual, né, no caso, meu irmão, meus avós, eu amo minha família, são maravilhosos. Então, se não fosse por toda essa rede de apoio, eu não sei. Mas isso me acompanha até hoje, os episódios tanto de ansiedade quanto de depressão. E você, depressão, eu já passei por alguma coisa semelhante. Mas você tem ansiedade no sentido de você tem medo ainda daquilo? Não, eu tenho ansiedade patológica, né? Então, quando eu tenho um episódio de ansiedade, às vezes inclusive em momentos onde eu estou bem, onde eu estou tendo uma vida no meu cotidiano, não tem nenhum gatilho aparente, né? Se futucar, talvez até tenha, mas às vezes não tem nenhum gatilho aparente. E aí, meus sinais são mesmo físicos. Eu paro de sentir um lado do corpo. Claro que tem também a epilepsia focal, eu tenho epilepsia. E às vezes se mistura porque as crises são parecidas. Mas meu episódio é mais isso. Eu não consigo sair de casa tão confortavelmente, enfrentar muitas pessoas, conseguir conversar com muitas pessoas. Eu sou mais de ficar sozinha num canto, fazendo, não sei, pintando, dançando. Minha socialização ficou afetada, não por eu não querer. Eu amo meus amigos, eu daria tudo para ver meus amigos bem. O que precisar, eu estaria ali presente. Mas se está tudo bem, eu sou uma pessoa que fico mais só mesmo. Você prefere ficar com um ou dois amigos de uma vez do que ficar com todos eles num barzinho, né? Eu até iria, porque, né, a vida passa. E às vezes, não sei, um aniversário, algo muito especial para a pessoa, eu vou estar lá e eu consigo. Mas se for uma questão de escolha mesmo, eu sou uma pessoa que tem essa dificuldade de sair e de socializar. E você tem 3 formas de arte, né? A escrita, o polidense. O polidense é uma coisa que você sempre quis fazer ou você descobriu aqui no Brasil e ficou encantada, ou lá em Cuba você já tinha essa vontade? Eu descobri aqui. É muito louco, porque apesar de ser uma pessoa que não gosta de socializar muito, não consegue, né? Todas as minhas formas de arte, tirando a pintura, né, ou a escrita, são artes que me colocam sempre de frente para um grande público, que me colocam nesse lugar, né? Mas, enfim, o polidense eu conheci aqui no Brasil, mas lá em Cuba eu já fazia ginástica rítmica, desde criança. Então, eu gostava muito de acrobacia e acrobacia livre. Então, eu nunca fui uma criança que se deu bem em aula de balé, por exemplo, que tinha muita regra. Na ginástica, por ser mais artística, eu conseguia ser mais livre. E o polidense misturava dança, ginástica, né? É difícil, é uma acrobacia, e tinha o trabalho de personagem também, que por eu estudar artes cênicas, era muito interessante poder interpretar personagens dançando. Então, ele juntou tudo numa caixinha só e foi bem legal. Descobri em Tocantins, inclusive, o primeiro estúdio de poli. No polidense, você consegue contar uma história? Porque eu vejo só uma pessoa. E aí, por óbvio, na minha cabeça só tem um personagem ali. E aí, uma pessoa, um personagem, você consegue contar uma boa história para o público? Consegue. Eu já fiz trabalhos em dupla também, mas no polidense é uma história curta, né? Mas você interpreta um personagem que está vivenciando um sentimento naquele momento no palco. Isso não é para todo mundo. Às vezes uma apresentação de dança contemporânea ou algo mais só a técnica. Mas eu gosto de misturar com personagens. Não sei, falar sobre migração, falar sobre ansiedade, ou falar sobre o sensual também. Eu gosto muito de tocar nesse lado mais sensual da dança, que meu corpo permite fazer com a barra através da dança.
trabalhar com figurinos que condiz com o personagem. E aí, quando você assiste uma apresentação, você vê a persona surgindo, a emoção que ela está sentindo, vai se desenvolvendo através dos movimentos e geralmente tem um final. Ela continua, ou desiste, ou sai do palco. Então, sempre eu tento trazer essa história. A última que eu vi, você estava com figurino, acho que de japonesa ou oriental, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu vi trechos, então eu não consegui começar a entender o que estava sendo contado ali. Essa última, eu trouxe mais referências artísticas de Cuba. Em Cuba, a presença do bairro chinês permeia a ilha, então a gente tem muita essa influência asiática. E eu quis trazer essa referência de latinidade também, essa questão floral, de cores, e ao mesmo tempo com essa mistura asiática ali, mas do ponto de vista de Cuba, como que é tratado essa mistura de culturas lá. E para usar a referência do Brasil, eu me foquei muito no livro Eu Sei Que Vou Te Amar, que eu amo, e inclusive começou a performance com uma frase, um trecho do livro, do filme, né? E era mais isso, eu quis só trazer mais uma mistura de culturas e dançar a partir de ali. Você disse que o pole, ali no pole, na dança, já surgiu um pouquinho do que ia aparecer no Deixa Eu Cuidar de Você, mas nunca existiu entre essa experiência e o pole uma conversa direta como a que há no livro, né? Não. E Eu você... acho que ali é um lado muito meu mesmo. É totalmente separado. Tem a ver comigo, com a arte, com a forma como eu me expresso, com a forma como eu gosto. Você você tem alguma outra forma de arte que você não explorou, que você quer conhecer, quer tentar? Acho que não. Acho que nunca tinha me questionado muito isso, mas eu gosto de pintar, eu gosto de atuar, dançar e acho que é isso. E a sua pintura, eu vi seu portfólio, é bem legal, eu vou botar aqui nos comentários depois, mas seu portfólio também não dá nenhuma pista do que aparece no livro. E também parece um universo completamente separado do pole, é isso mesmo? É um pouco isso, sim. Talvez porque ele é uma construção da minha vida. E durante a vida eu tentei muito fugir do que me machucava, né? Já que tinha muita coisa me machucando. Sim. E nessa tentativa de fuga, eu encontrei esses caminhos, esses portos seguros, né? Onde eu me segurava e estava tudo bem. E para estar tudo bem, não poderia ter algum vestígio do que tinha me machucando. Então, por isso tem muita coisa minha na arte que talvez não entrega. A única coisa, talvez, que esteja permeando as três formas seja alguma referência a Cuba. Na pintura parece mais explícita do que nas outras duas. Nas outras duas é uma história, no livro é uma história que podia ter acontecido em qualquer lugar, podia ter acontecido aqui onde eu moro, podia ter acontecido aí onde você está, mas tem, de alguma forma, nos três, tem um pouquinho de Cuba e principalmente na pintura. Cuba é uma coisa que está sempre na sua cabeça, na sua memória. Cuba é o local onde aconteceram talvez as piores coisas da minha vida, mas também as melhores. E quanto mais tempo eu fico aqui no Brasil, mais eu entendo que sim, eu amo o Brasil, muito, muito mesmo, mas eu não consigo deixar de amar o meu país, minha cultura, minha família. Então, eu não consigo desvincular. Estar no Brasil também, no início foi de uma forma, agora é de outra. A cada ano que passa, fica muito mais claro pelos assuntos, tanto que permeiam a arte quanto a política. Fica muito claro essa separação do que é o emigrante, o turista, o estrangeiro e quem é o brasileiro.
Então, essa separação me fez a cada vez mais eu querer pertencer, obviamente. Então, ou eu pertencia ao Brasil, mas tem muitos assuntos onde eu acabo ficando de fora, por eu não ser daqui, ser sempre lembrada disso. Então, acaba que eu busco esse refúgio em Cuba, que é algo que ninguém pode tirar de mim. E que é onde tenho minha família e onde tenho minhas lembranças, né, de infância, adolescência, juventude, porque eu fiquei lá até finalizar a faculdade. Então, eu sempre procuro esse refúgio lá. Você tem vontade de ficar lá de vez, em Cuba, já que lá é o país da sua família, da sua mãe, né? Talvez seja mais familiar para você. Você tem vontade de estar em Cuba mais do que você tem vontade de ficar aqui? No início, não. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não. No meio também, não. No meio, eu tinha certeza que eu jamais me adaptaria a Cuba de novo. A Cuba como ela é, tá? Com esse sistema político que ela tem. Atualmente, eu acho que depois de 15 anos, muito tempo passou, vivi muita coisa aqui. Eu sinto falta e eu gostaria, sim, que Cuba mudasse. E eu gostaria, sim, de ter uma chance de voltar e ficar em paz lá. Ter uma vida lá. Mas isso não está totalmente seguro em mim, porque eu amo muito o Brasil, eu criei muito laço, a minha escrita, inclusive, fluiu muito mais em português, por mais que seja muito difícil, eu entendo, mas eu sinto isso, que consegui me expressar melhor. Então, eu me sinto muito do Brasil, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, depois de 15 anos, eu gostaria, sim, que uma Cuba diferente exista e que eu pudesse voltar, pelo fato de estar com minha família. Eu acho hoje em dia que o principal para mim é o amor da família, estar juntos. Sim. E tem uma das suas pinturas tem exatamente a bandeira de Cuba. Será que é um reflexo disso que você acabou de me narrar? É possível, é possível. A bandeira de Cuba é algo que eu digo que tem símbolos em Cuba que, independente de você ser opositor ou não ao governo, são símbolos do cubano, símbolos em comum, que o governo cubano não consegue tirar de nós cubanos. A bandeira é um deles. Você pode ser revolucionário a favor da Revolução Cubana ou você pode ser contra. Independente disso, todo cubano carrega a bandeira como um símbolo de identidade. Eu acho isso lindo, inclusive. Você já fez alguma apresentação no Poli voltada assim para Cuba, para bem centrada em Cuba, para dizer, olha, eu sou cubano, eu amo meu país, etc. Não nesse sentido, mas minha primeira apresentação no teatro foi de uma música de LB, que é um rapper cubano que não mora mais em Cuba porque sofreu repressão pelo governo, pelas letras das músicas dele, ele precisou sair, né? E eu dancei uma música dele que basicamente fala se ninguém obedece, ninguém manda. É como se fosse um chamado ao povo cubano não obedecer o que não está gostando, o que está, na verdade, maltratando eles. E se você não obedecer, não tem alguém mandando. E aí eu uso a bandeira, é mais um ato político, uma manifestação. É mais nesse sentido. Não fiz até agora nenhuma dança mais carinhosa ou que tratasse especificamente sobre saudade, por exemplo. Mas é algo que eu pretendo fazer. Já está nos seus planos. E outros temas, o que você sente está sempre sendo expresso de alguma forma, né? No pole, na pintura, você está sempre mostrando, publicizando seus sentimentos, assim, mostrando através da arte, né? Isso que eu reparo em você, que eu acho muito legal. Eu percebo que a arte, ela não é isolada de mim. Eu me sinto bem e confortável quando eu remexo em coisas que partem de mim, sejam coisas dolorosas ou não, eu consigo lidar. Então, essa força eu percebi que eu tinha e que me fazia bem. Então, para mim não existe esse limite. Para mim tem que ser genuíno e verdadeiro. Então, se eu estou sentindo algum tipo de dor e pode se transformar numa dança ou numa pintura, eu vou lá e eu enfrento aquilo. E depois eu vejo, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, quando eu vejo a obra finalizada, eu falo, então era isso que eu estava sentindo, e eu acho que eu acabo gostando até. Não tenho medo de enfrentar esses monstros através da arte. Você já pensou em fazer uma única obra sua, se expressando nas 3 artes que você... Já, mas
É difícil, eu acho, que compor uma única obra, mas acho que o mais perto que chegou foi a peça de teatro. Tem uma peça de teatro que se chama O Tempo que Passou, que é inspirada no livro Deixe Cuidar de Você, onde nessa peça além de eu contar a história, é o enfrentamento da criança com a escritora, né? E além de eu narrar esse enfrentamento, essa história de abuso, todo o cenário da peça ele é feito tem panos, que eu fiz pinturas neles, então são pinturas minhas, e durante a peça eu faço acrobacias circenses, né? Então eu coloco a lira, que é aquele aro que eu danço, eu coloco o triário também, que é um aparelho que eu desenhei. Eu ia falar do triário também, mas e aí na peça, eu acho que o mais próximo que eu cheguei de juntar todas as artes, seja na cenografia, no figurino, apesar de que o design de figurino não é meu, tá? É de Marina Boaventura, uma artista visual maravilhosa, uma artista plástica que eu amo muito. Foi minha aluna de dança do ventre. Mas os desenhos que estão em cima do figurino, tudo eu fiz com tinta para tecido. Então, ali eu acho que isso foi o que mais misturou: escrita, atuação, dança e pintura. Onde essa peça, você ainda está encenando ela? Ainda dá para assistir? Não, essa peça ela foi feita aqui no Teatro Público do bairro. Foi assim uma parceria muito legal por a gente. O estúdio onde eu dou aula participa da colônia de feiras do teatro. Eles cederam um espaço, a gente fez a estreia. Agora a gente está tentando fazer a difusão da peça. A gente está se inscrevendo em edital e possivelmente no final desse ano, no outro, tenha de novo. Mas no momento nós estamos trabalhando mais. Tá certo. Tem algum, lá no seu Instagram, tem alguma imagem, alguma referência? Tem tanto no meu Instagram, na própria postagem onde eu falo um pouquinho sobre o triaro, tem falando referência da peça, e tem o Instagram do Pulsado Invisível, que é a companhia que é daqui do meu estúdio, onde a gente tem as publicações lá de como foi esse primeiro encontro, que inclusive foi um encontro que interagiu com o público. A gente entregou uma cartinha para o público para eles escreverem lá durante a peça ou no final, se eles encontrassem sua criança do passado, o que eles falariam para elas. Então a gente recebeu, foram muitas cartinhas, todo mundo de certa forma escreveu algo e foi muito emocionante ler. Acho que foi o mais bonito da peça. E você projetou o triário, né? Eu vi isso. É uma peça que você usa para teatro, para contar histórias, não para o polidense, mas para o teatro mesmo, para peças de teatro. Sim, é uma peça de teatro híbrido, porque tem coreografias circenses. Então tem essa mistura. E o triário ele veio mesmo das crises de epilepsia. Eu tenho formação em circo e algumas limitações nas minhas acrobacias vieram por conta das crises focais. Então eu danço numa lira, que para quem não sabe é um aro, ela é totalmente um aro de ferro. E quando eu tinha uma crise focal, às vezes minha visão ficava um pouquinho embaçada e tudo ficava meio triplo ou duplicado, ficava muito embaçado, eu perdia o equilíbrio, poderia cair e às vezes cair. E o triário veio dessa ideia embaçada de lira, onde ela se transforma em 3 aros. E eu falei, será que é possível ter de fato 3 aros? Aí eu lembro que no dia eu peguei 3 liras aqui de casa, do estúdio, fui juntando assim, fui vendo a possibilidade. Eu gosto muito do número 3, gosto muito de triângulo, eu estudei matemática, então para mim foi bem divertido essa parte. Eu falei, caramba, é possível. E aí depois desenhei, vi a possibilidade de peso e até chegar na produção dele. E foi muito legal porque me dá muita estabilidade na hora da dança. E a sua formação em matemática deve ter ajudado bem nesse projeto, né? Ajudou bastante em entender a figura que estava sendo montada, o ângulo, ajudou muito. E então eu achei muito legal quando eu vi que você também desenvolveu uma coisa sua, né, do triário. Eu estava olhando, eu achei, putz, você acha que vai... Mas isso veio de uma necessidade, mais do que uma necessidade de saúde, do que de uma coisa criativa, né? Você pensou em alguma outra coisa, alguma outra peça para suas apresentações?
tendo em consideração o triaro, no caso, assim, ele veio de uma necessidade, mas foi muito lindo saber que, enquanto eu estava enfrentando a descoberta de ter epilepsia focal, e eu estava lidando com, caramba, isso vai me limitar em muita coisa. E agora? Porque eu amo circo. E aí, quando veio o triaro, nossa, foi como se abrisse um portal de luz mágica e eu falasse, nossa, me encontrei, porque aí eu me sentia mesmo segura dentro dele. E agora eu estou desenvolvendo uma pesquisa, já não tem mais aquela coisa de o triaro me salvou, o triaro é legal porque eu tenho uma limitação, não acho que eu tenha mais, no sentido, me sinto parte dele. E agora eu quero mais trabalhar na parte técnica mesmo, desenvolver figuras, consolidar ele quanto aparelho. Inclusive, vai ter um evento em Brasília, acho que em setembro, que é só para apresentar pesquisas, e eu vou poder levar uma apresentação só do triaro. Isso é muito legal. Você tem formação em circo, né? Formação circense, você dá aula de pole, você mencionou dança do ventre, você continua dando aula de dança? Eu dou bem pouquinho, porque eu tenho uma hérnia de disco. E de todas, eu faço várias acrobacias, muita coisa pesada, mas a dança do ventre, como mexe muito o quadril, é a que mais dores me dá. Eu sinto dores, assim, de parar e chorar mesmo. Então, atualmente eu só tenho uma turma de dança do ventre. Eu faço dança do ventre desde Cuba. Eu estudei na União Árabe de Cuba, tanto dança quanto idioma. Mas agora eu não consigo dar aula tão seguido, mas eu amo dança do ventre. Então, você dá aula de dança do ventre, você dá aula de pole, e está dando mais alguma aula? De circo. Mas circo é acrobacia? Minha especialização é em lira, que é aquele aro, mas eu dou acrobacia solo, tecido acrobático também, que é aquela tela, trapécio, porque dentro da formação você escolhe alguns aparelhos, por mais que eu tenha especialização em um, a gente acaba pegando técnica dos outros. Entendi. Então, você, né, além de artista, você é professora assim, de diversas áreas diferentes, né? Isso é muito legal. Uma pessoa que tem frente em arte em diversas, né, em três frentes de arte, mais essa carga de ensino, é uma artista assim, técnica fenomenal, eu imagino. Obrigada, Sam. Acho que é juntar isso de trabalho com o corpo, né? Tanto no teatro, acho que tem muito a ver com isso, a questão de teatro físico. O que seu corpo é capaz de fazer? O seu corpo junto, logicamente, com sua essência e a mensagem que você quer passar. E eu tento passar muito isso para os meus alunos, inclusive. Essa coisa de... O corpo conta uma história. E a sociedade também coloca aquela perfeição, você tem que ser muito bom. Eu acho que eu gosto de passar essa ideia de você consegue fazer, vamos só achar o caminho para você fazer. E aí a gente acaba pesquisando e encontrando caminhos. Eu tenho alunos de diferentes tipos de corpos, de realidades, e que se encontraram ali na acrobacia. Isso é muito mágico. Aqui no Rio, ali, eu costumo ir próximo à Praça 11, ali tem uma escola de circo. Sim, o Crescer e Viver. Tem a Escola Nacional de Circo também. Você dá aula ali? Não, né? Não, eu fiz pesquisa na Escola Nacional de Circo, fiquei 2 meses, e fiz formação no Crescer e Viver. Mas a minha formação mesmo, a que eu chamo de formação, meu certificado, tudo, é pelo Circocan, que fica em Curicica. E você está... Aonde você, no lugar que você mora, o circo, a arte circense é rica, tem muita referência, muito local para aprender, para praticar? Aqui, eu moro só no oeste do Rio, né? Aqui é periferia. Então, é muito, muito mais difícil do que no centro. Seja para conseguir teatro também para apresentar, ou seja para incentivar os alunos e realizar atividade, porque falta de tempo, falta de condição financeira também. A gente faz muito trabalho social, inclusive o nosso estúdio, ele tem um link que fica fixo lá, onde você pode pedir bolsa de 100%, de 60%. A maioria dos alunos aqui do estúdio são bolsistas, então é muito complicado trabalhar aqui na Zona Oeste, mas a gente está
Falta uma estrutura para circo aí, né? Muita estrutura, inclusive no meu estúdio. É complicado a gente manter. Mas por outras questões também sociais, enfim. eu acho que não só na Zona Oeste, mas eu acho que em várias partes do Brasil, na maior parte do Brasil, deve faltar, não sei como era em Cuba, mas eu acho que na maior parte do Brasil deve ter essa carência e de outras formas de arte também. Com certeza. Com certeza. Um aspecto que eu gosto de você também, que foi por onde eu te conheci, foi o seu canal, que é Honey Pons, mesmo, sobre Cuba. Eu vejo que você recebe muita concordância, mas acho que às vezes também rola uma hostilidade do tipo, como é que você está desfazendo o meu mito dessa forma? Quem é você? Você tem que estudar muito sobre o seu país para vir falar comigo primeiro. Olha, hoje em dia eu consigo lidar muito melhor com isso, mas eu já passei por fases assim de fechar a tela e sentar e chorar. Nem sei por que eu chorava, era uma mistura. Eu chorava pelo que eu estava recebendo, eu recebi muitos ataques feios, inclusive. Ameaças? Já falaram em cuspir na minha cara se me vissem na rua, já falaram... Eu tenho eu tenho histórias, inclusive, que eu não posso nem ainda falar, de agressões que eu sofri, que eu correria risco se eu expusesse. É nesse nível está a coisa. Mas, assim, eu acho que falar sobre Cuba é uma necessidade. Eu tenho toda a minha família em Cuba. Eu acho que é um dever, enquanto minha família está lá passando por situações, eu acho que falar de lá, sobretudo quando eu vejo tanta gente que não entende o que acontece. Porque eu sinto que as pessoas, elas defendem um ideal e a partir dali elas colocam uma venda no olho e tudo que inclui naquele ideal é o certo. Elas não conseguem, quem defende, né? Não estou generalizando, mas elas não conseguem dizer, por exemplo, Cuba, eu gosto daquele sistema, mas de fato cometeram erros. Elas não conseguem assumir que existem erros. Eu acho é o ideal para elas, né? É o paraíso, parece. Fato. E aí que custa reconhecer, ok, é meu paraíso, é meu ideal, mas sim, o governo falhou, não está certo. Não vai acontecer nada por assumir isso. Então, eu sinto que as pessoas se aferram muito no ideal e não é bem por aí. A gente tem um governo cubano que te leva preso só por a gente estiver fazendo uma live aqui falando contra, a gente tem risco deles bater na nossa porta e nos levar preso. Isso não pode ser normalizado. Você falou em falha, mas assim, do meu ponto de vista, não sei se você concorda, mas falha quem quer acertar. E eu não vejo o governo cubano tentando acertar, eu vejo eles praticando o erro porque para eles é melhor. E isso é o pior, saber que tem tantos homens lá no poder, vivendo bem, vivendo em bairros afastados, onde não falta energia, onde eles têm casas boas, eles não precisam dividir a casa deles com, sei lá, mais 10 pessoas da família. Eles viajam para onde eles querem, eles conseguem comprar em dólares, em lojas. Então, isso não pode ser normalizado. Enquanto tem pessoas, por exemplo, na minha família, tem professor, tem biólogo, tem engenheiro mecânico, tem várias pessoas com formações, com capacidade de ter uma vida digna, e às vezes minha mãe me fala, a tua avó está sem remédio para a pressão dela. Minha avó já teve 2 pré-infarto. Então, se ela não tiver o remédio dela, o que acontece? E como que uma pessoa que dedicou a vida à educação, ela não vai ter condição de comprar o remédio que ela precisa? Isso não faz sentido. Enquanto governante, ele tem esse direito, ele consegue, ele tem dinheiro. Então, não tem como aceitar isso como normal. Eu vi um comentário no seu canal, para você, te desafiando, falando assim, Cuba tem 100% da população alfabetizada. Você é contra isso? Eu? É? Sim. Né? Eu vi, estava no seu canal, assim, para você essa pergunta. Ou no seu TikTok, agora eu não lembro qual dos dois. E tem esse mito. Como se o fato de eu criticar um governo me colocasse automaticamente numa posição de eu querer que as pessoas não tenham acesso à saúde e educação. Pelo contrário. Sim. O povo cubano, ele luta por ter saúde e educação de qualidade.
As escolas cubanas estão em decadência, né? Enquanto as escolas para os filhos e netos de dirigentes e estrangeiros estão com todos os equipamentos. Mas aí, eu imagino. E tem uma frase que eu queria comentar com você, que eu vi várias vezes aqui no Brasil, que diz o seguinte: essa noite milhões de crianças vão dormir nas ruas e nenhuma delas é cubana. E você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Já. Nenhuma delas também foi Díaz-Canel, o presidente de Cuba. Nenhuma delas também é o governo cubano. O governo cubano não vai passar fome. O governo cubano, essa noite, não vai ficar sem energia. O governo cubano não vai ficar sem comida. Mas já eu tenho crianças na minha família que passam o dia inteiro só com o lanche que deram na escola e elas precisam levar o lanche da escola para casa. Eu mesma já precisei levar o lanche que me deram na escola para minha casa, porque não tinha comida na minha casa. Eu precisei comer um pedaço na escola e o outro pedaço poder levar para casa para ter o que comer durante o dia. Então, eu acho de uma crueldade tremenda afirmações assim. Como se necessidade e fome fosse algo linear ou igual para todo mundo, como se não existissem vários tipos de fome, vários tipos de mal psicológico, vários tipos de opressão contra um povo. E eu tenho uma desconfiança, não sei se procede, que não há crianças nas ruas de Havana, mas que em outras cidades há. Não, com certeza. Inclusive em Havana e outra, não tem muitas pessoas visivelmente para turistas em Cuba, nas ruas, porque a própria polícia leva essas pessoas para... ou seja, é proibido. Se você ficar na rua, a polícia te leva para algum abrigo, mesmo que seja um abrigo onde não tem nada. Não é como se fosse um abrigo com comida, uma casa, não. É porque você é proibido de ficar ali na rua e trazer essa imagem de morador de rua. Não é como se resolvesse teu problema. Ou seja, um depósito de gente para não estragar a vista do turista. Exatamente. Exatamente. Eu vi uma vez a Zoe falando que a educação cubana, a escola, é meio de... Ela te impõe uma verdade que você não pode questionar. Que as professoras em Cuba, elas vão te ensinar, vão tentar te doutrinar, seria a palavra. No sentido de, Cuba é isso aqui é bom e você não pode discordar disso. É assim mesmo? Sim. Sim, eu não diria que a educação em Cuba é ruim, porque foi ruim, né? Eu acho que eu e meu irmão, a geração... Pessoas que nasceram nos anos 80, 90, eu acho que foram as últimas que pegaram uma educação que sim foi boa, porque eu tive professores maravilhosos. Sempre que tenho uma oportunidade eu falo isso. Eu amo muito meus professores, tá? Até porque eu fiz matemática lá e muito do que eu aprendi lá foi o que me fez, quando cheguei no Brasil, passar, por exemplo, numa federal, sem precisar fazer cursinho. Mas existe o lado político. Desde que você tem 5 anos e começa a escola, você precisa dizer: pioneiros pelo comunismo, seremos como o Che. Você nem sabe que é o Che direto, você nem conhece quem é aquela pessoa, você tem que repetir tanto. Você repete mecanicamente. Aí se torna verdade, você cresce sem entender nem por que você está fazendo isso. Para você aquilo é normal. E aí que entra a doutrinação bem pesada. E para você ter uma ideia, quando eu fiz PUC aqui, o professor de filosofia, ele falava: olha, em Cuba você tem a caderneta, então você come o que é necessário para você, sem cair nesse consumismo desenfreado que a gente tem aqui no Brasil. Eu fiquei, cara, os caras... E do que eu soube, de novo, a Zoe, parece que alimentos como frango tem que ser contrabandeado, tem que ser arrumado de um jeito que não é o que o brasileiro tem fácil acesso. Uma cartela de ovo em Cuba custa a aposentadoria da minha avó, por exemplo. Então, quando a comida que você consegue comprar na bodega dura 15 dias. Quando os 15 dias acabam, você tem que pegar e comprar por fora tudo o restante, seja arroz, seja carne, enfim, o que for. Para você ter noção, então, se minha família precisar de uma cartela de ovo, eles têm que pagar 1.000 e pouco, 2.000 e poucos pesos, o valor de uma aposentadoria para poder ter uma cartela de ovo. Sendo que tudo que se compra na bodega não é de graça, tá? É pago.
O cubano, ele paga por aquela comida. Ele só não paga um valor absurdamente caro, mas ele paga e acaba, e aí ele não tem mais dinheiro para comprar o que está faltando. Foi um choque muito grande para você entrar num supermercado brasileiro? Foi. A primeira vez que entrei, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a variedade de frutas. Eu nunca fiz muito conteúdo sobre isso, mas ver tantas maçãs, por exemplo, porque maçã em Cuba era algo que vendia em lugares turísticos e era muito caro. Então, às vezes, meu avô comprava uma maçã para dizer, para vocês comerem uma maçã. Eu comia uma maçã no ano, basicamente, quando podia. E aí, eu lembro dele cortando, e aí minha mãe pegava um pedacinho, a minha avó, só para sentir o gosto, para saber o que era. Então, acho que quando eu vi tantas maçãs, tantas frutas, isso me chamou a atenção muito. E o pobre no Brasil come muita maçã, pode comer muita maçã, né? Pelo dado preço que é. Sim. Isso deve ter chamado um pouco a atenção. Eu mesmo, eu diria que meu ganho não ultrapassa 1 ou 2 salários mínimos. E eu já estive só com um salário mínimo, eu já trabalhei aqui com carteira assinada. Hoje em dia eu dou aulas, né? É diferente, mas eu já estive aqui trabalhando em loja, já trabalhei em salão, eu tive acesso a um salário mínimo e mesmo assim eu falava para minha mãe, eu consigo pagar o meu aluguel, eu consigo entrar no mercado e fazer minha compra. Talvez eu não consiga ter tudo o que, sei lá, mas nem era necessário, mas minha comida eu conseguia ter. E em Cuba, por exemplo, minha mãe, meu pai, é uma família grande, todos trabalhadores, e às vezes eles não têm uma carne para acompanhar a comida. Entendi. E o mito da saúde você também derrubou, que os hospitais bons de Cuba não são acessíveis a pessoas comuns do dia a dia, ao cubano médio. Não são. Porque aqui no Brasil é referência, a saúde cubana aqui no Brasil é uma referência, a gente compra vacina de Cuba, etc. O cubano, se ele adoecer, ele tem que levar as coisas para o hospital. Se você ficar internado, você tem que levar seu ventilador, senão você vai ficar no calor com mosquito, você vai adoecer mais. Então, não tem climatização nos quartos para evitar, por exemplo, que você pegue infecções ou doenças que proliferam nesse ambiente climático de uma ilha, né, que é o Caribe. Você tem que levar comida por fora. Eu lembro que uma vez eu estava aqui no hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, eu fiquei 2 meses na internação fazendo todos os exames, que foi quando descobriram minha epilepsia. Eu mandei para minha mãe a foto de um prato de comida do hospital do Andaraí, que é um hospital público. E minha mãe falou, Rani, isso aí parece comida de restaurante chique aqui em Cuba. É. E isso parte do coração. E, tipo, tinha o arroz, a carne, salada, tinha uma gelatina de sobremesa, tinha um suco, tinha uma fruta. Aí, quando minha mãe viu isso, falou, Rani, isso aqui é o restaurante. E agora você sente que a narrativa sobre Cuba está começando a ser quebrada aqui no Brasil, porque tem você, a Zoe, a Nai, não sei o nome dela. Naji Mora. E acho que tem mais outras meninas falando de Cuba também no YouTube. Então, você acha que a gente está conseguindo quebrar um pouco dessa ilusão que o brasileiro costuma ter? Sim, tem várias pessoas com várias formas políticas de pensar, com várias histórias diferentes, e mesmo assim coincidem num ponto, pelo menos, que é o fato de que em Cuba existe muita corrupção por parte do governo, muito privilégio para os governantes, enquanto para o povo não tem. Isso tem alertado muitas pessoas a ver como que as pessoas que defendem Cuba gostariam que o Brasil talvez fosse, né? Então, alertado para, olha, toma cuidado, porque eles querem isso. E, ao mesmo tempo, tem escancarado a xenofobia gritante, porque quem critica a gente não critica só nos nossos argumentos, ofendem, atacam, ameaçam. Então, a gente fica até com medo de assistir por falarmos do nosso próprio país aqui. Então, tem deixado bem claro tudo isso. E do que eu acompanho de você, isso veio também, me corrige se eu estiver errado, mas isso veio de pessoas também que você considerava amigas. Sim, exatamente. Porque
Aí eu vou entrar um pouco em política. Você não é bolsonarista, você apoiava as pessoas que não eram, e quando você veio falar do seu problema, olha, no meu país é uma porcaria e tal, porque o seu país não é uma porcaria, mas a situação que o governo impõe, e isso é ruim, e aí essas pessoas que aparentemente estavam do seu lado e eram, né, tinha aquela coisa de sororidade, se voltaram contra você porque você desafiou o mito delas. Foi. Eu, como artista, como uma pessoa que tem uma forma de vida totalmente diferente ao que o bolsonarismo trouxe, lembrando que o bolsonarismo foi de uns anos para cá, mas o Bolsonaro não tinha essa definição, esse adjetivo de bolsonarista antes dele, né? Mas as pessoas tomaram ele para definir as outras pelo ponto de vista político. Mas eu não me sentia próximo disso por ser algo mais conservador e receber já ataques dessas pessoas ou pela minha dança, por fazer polidência, e por eu me posicionar sempre falando, gente, educação, por falar de educação, falar da saúde, eu tenho forma de pensar sim, que chega mais perto da esquerda nesse sentido. Então, eu querer um bem-estar social e eu pensar nas pessoas, não é algo que eu me arrependo, inclusive, é algo que eu sustento. Mas me colocava num lado onde, obviamente, eu tinha que criticar o governo cubano, porque se eu quero uma educação boa, de qualidade, saúde de qualidade, que as pessoas não passem fome, que as pessoas não morem na rua, claro que eu tenho que criticar o governo cubano que está vivendo bem, com privilégio, que está just... É como se fosse, inclusive, o que a esquerda tanto julga e critica aqui no Brasil. Sim. Então, quando eu falei tudo isso, como eu atingi o lado que é o que eles mais gostam, que é Cuba, eles se viraram totalmente contra. E aí, de um jeito muito mais agressivo do que quem era de direita aqui. Quem é de direita nunca me atacou de forma feia. No máximo é, volta para Cuba. Eu achava um argumento infantil. Volta para Cuba é ok. Mas ninguém nunca me ameaçou, ninguém nunca foi agressivo comigo. Já as pessoas de esquerda que falaram contra o que eu estava dizendo, me ameaçaram, já foram agressivas. Eu tenho várias experiências muito ruins. Então... Fisicamente fizeram alguma coisa com você? Não, porque não tinha... Não tinha como? Não assim, tem uma história, mas eu não posso falar, mas teve um quase fisicamente. Mas era mais verbal. E verbal assim, fisicamente, porque me deixaram com crise de ansiedade, me deixaram, muitas vezes eu tive que ir para o hospital, porque eu tive crise de ansiedade e de pânico, piorou meu medo de sair da rua, por exemplo, quando começaram a comentar de cuspir na minha cara, de que pessoas como eu tinham que ser agredidas, se me vissem publicamente, então eu comecei a ter mais medo. Porque você é uma ameaça para a propaganda que eles fazem. Sim. A esquerda brasileira sempre debocha quando as pessoas da direita dizem para elas, vai para Cuba. Parece que o direitista brasileiro é um completo ignorante que não sabe do que está falando quando ele diz vai para Cuba. Então, perguntando para uma cubana, o direitista está sendo completo idiota quando ele manda alguém para Cuba? Essas pessoas que exaltam? Né? Não. Se você quer conhecer um lugar ao ponto de você poder falar de fato sobre aquilo, já que você está defendendo, você tem que viver aquilo. Uhum. Se você ler todos os livros de história que falam sobre Cuba, independente de lado político, sejam livros escritos por pessoas de esquerda e de direita, sendo que a esquerda e a direita em Cuba é totalmente diferente daqui, dependendo do país muda, enfim. Mas você pode ler todos os livros de história do mundo, você nunca vai ter vivido na pele o que é nascer sobre um sistema autoritário, sobre uma ditadura, especificamente a cubana, porque ainda quem viveu uma ditadura fora de Cuba é outra realidade. Então, você nunca vai saber como é acordar sendo cubano, a sensação e como isso te afeta no seu crescimento. Então, sim, para mim tem que ir para Cuba para poder... vai ser melhor até. Se a pessoa defende tanto Cuba e fica 1 ano, 2 anos lá, mas não num hotel 5 estrelas, não vivendo com dinheiro, vivendo como cubano mesmo. Acho que seria até melhor para eles poder falar com mais argumento, mas ninguém faz isso. Aí entra a Laura Sabino, que você teve um embate online com ela, porque ela foi a Cuba, mas ela não ficou nesse lado que você está sugerindo que ela fique
do cidadão médio cubano, e teve um episódio dela que ela foi muito polêmico, porque o pessoal diz que ela ficou almoçando na frente de uma cubana, e a moça não podia comer, ela também não pagou para a moça nem nada, ela disse, não, ela tinha almoçado, não foi isso, ela tinha almoçado, estava bem já, acho que foi alguma coisa assim. E eu vi que você foi desmentindo ela nos seus vídeos. A revolta que dá é porque você fica enjoado assistindo isso. Você fica se sentindo que as pessoas estão te fazendo de zoológico humano. As pessoas estão lá para te assistirem como você é. Ela não sabe o que é. O cubano, ele já cresce com essa sensação de o estrangeiro ele é superior, ou ele tem melhor condição. Então, você já fica mais acuado, inclusive, na frente de estrangeiro. Independente dela no poder, porque não permitiam ela comer ali, um exemplo, já ela tem internamente essa questão de ela se sentir menos do que o estrangeiro. Eu falo a cubana. E a Laura Sabino, ela poderia ter dito, eu vim como turista, e eu gostei disso e daquilo. Ok, todo mundo tem direito de ser turista onde quiser. Mas ela vai a Cuba como turista, fica 20 dias ou 15, e volta falando de política. Então, ela volta falando de como é estar em Cuba. E isso é problemático. Ela não passou pela realidade de um cubano, e ela, inclusive, mentiu publicamente. Ela mentiu em um podcast que ela foi convidada, e ela falou que a comida que davam na libreta para comprar nas bodegas era gratuita. E isso é mentira. O cubano, ele paga com o salário, com o dinheiro que ele tem por essa comida. E ele não paga imposto, não. Ele tem que ir com a libreta lá e eu quero 1 quilo de arroz. Você dá o valor que custa aquele quilo de arroz. Então, ela mentiu até nisso. Eu imagino que seja bem complicado. Outra coisa que eu quero perguntar, não sei se você passou por isso, é que quem mais ouvi falando disso foi você e a Zoe, de Cuba. E uma coisa que ela falou é que quando ela ligou para saber, ela ligou para alguém de lá e falou, como é que foi o negócio, porque o Dias-Canel assumiu no lugar do Raul Castro, e aí a pessoa telefone aqui, ninguém está falando disso, a gente não pode falar disso. Você também passou por isso? Tá? Quando você ligou para alguém, quando você procurou alguém, você soube dessa forma? Minha mãe sempre falou, porque minha família meio que, sobretudo ultimamente, não tem muito medo de falar. Medo entre aspas, né? Porque tem meus avós que são idosos, então minha mãe não vai colocar eles em risco. Então sempre falamos abertamente das coisas, entre muitas aspas. Mas lá é muito comum que você não fale ou fale muito baixinho de qualquer assunto político. Porque se a presidente do CDR, que é do Comitê de Defesa da Revolução, que toda rua tem, todo bairro, descobrir que você se opõe ao governo, ela pode te denunciar, a polícia vai na tua casa, te intimida, você fica marcado, o que significa que eles vão até no teu centro de trabalho, você perde benefício, você pode até perder o trabalho. Então, por isso, historicamente, você vê cubanos que falam baixinho da realidade, não expõem a realidade, e não pode mesmo. E outra coisa, há muitos anos atrás, numa discussão online, direita, esquerda, a mulher falou para mim, tá vendo como é que o povo ama o Fidel? Olha como é que foi o funeral dele, olha quanta gente. E aí alguém falou, acho que foi você, que falou que essas pessoas não vão exatamente de forma voluntária quando tem essas manifestações, né? Não, pode ter um grupo lá na frente que seja até a favor, que são os que trabalham para o governo, inclusive estão sendo observados por outros, que é uma escala, né? Então, se você se você fizer uma manifestação contra durante, você pode ir preso, perder benefícios. Então, tem isso, mas para fazer o tumulto mesmo, para ter muitas pessoas, são pessoas que são incentivadas a ir. Não só no velório de Fidel, estou falando anualmente, tem marchas em Cuba, no dia 1º de janeiro, que é o dia da Revolução, pelo 26 de julho, tem várias datas históricas lá, onde se fazem aquelas passeatas pela rua. E eu acho ali onde fica muito claro como o brasileiro não compreende da realidade de Cuba. Ali fica, para mim, muito mais encancarado. Porque eles acham que aquilo que está acontecendo igual acontece aqui no Brasil, que é uma manifestação. E as pessoas estão lá por vontade. Eles não conseguem compreender, e eu entendo que é difícil mesmo, que você está lá na escola e que você ganha pontos se você for para essas manifestações.
Para criança, para adolescente, eu falo adolescente porque a partir do ensino médio, ir para ali é até divertido. Você vai com seus amigos, tem um ônibus que te busca na escola, você vai lá, anda algumas ruas e você ainda ganha pontuação no seu expediente para você pegar o curso que você quer. Se você é de um centro de trabalho e você for, você ganha benefícios também. Se você não for, você é marcado. Então, você é intimidado para ir na polícia. Então, você é condicionado a ir. E as pessoas daqui não conseguem compreender. E eu entendo isso, porque é uma realidade que parece utópica mesmo. Trabalho lá, é verdade que você tem um certo número de profissões que o governo permite que você exerça? É isso mesmo? Lá eles dão... tem uma escala na escola, onde as pessoas que têm maior nota vão pegando os cursos dependendo das vagas. O que mais se incentiva lá é para você estudar medicina e para ser professor. Porque eles têm esses convênios com países, inclusive de Latinoamérica, onde eles mandam médicos. Então, para o governo cubano é interessante que as pessoas estudem muito medicina, por exemplo. Então, sim, tem uma quantidade de vagas ou para trabalhar com turismo ou para serem médicos. Já tem menos, por exemplo, para você ser advogado, porque em Cuba a questão do direito não é levado tanto em consideração, já que não tem muito essa defesa. Esse número de processos que tem aqui, seja trabalhista ou seja processos sociais, mesmo de coisas que acontecem, lá em Cuba não tem muito. Então, tem essa preferência, sim. Você falou do Mais Médicos. O Bolsonaro ele acabou com Mais Médicos aqui no Brasil. Ele disse que era uma coisa que escravizava os cubanos. E agora, mais recentemente, o Marco Rubio dos Estados Unidos também começou a querer ir atrás de quem participava do Mais Médicos, mais ou menos a mesma acusação. Eles estão sendo injustos, estão sendo fora da realidade, os dois estão... Como é que você vê isso? Eles estão prejudicando as pessoas cubanas, o povo? Eu acho que, de fato, os médicos que não tem culpa, tá? O médico que ele consegue viajar pelo programa, mesmo ele ganhando pouco, e aí é outro assunto, aquilo pouco que ele ganha é muito mais do que ele ganha em Cuba. Então, eu como pessoa que tem um pai que... Meu pai atualmente não, meu pai tem muitos anos no Brasil, ele tem nacionalidade brasileira, ele não tem nenhum vínculo mais com Mais Médicos. Mas eu lembro quando eu era criança, que ele veio pelo programa, que ele conseguia me ajudar, ele conseguia mandar coisas para mim, e quando ele ia lá, me ajudava com comida. Então, sim, o fato dele trabalhar fora ajudava não só ele, quanto a família dele. Ao mesmo tempo, é um programa totalmente injusto, porque eles não pagam a condição certa para os médicos, eles ficam com a maior parte. O médico aceita, porque ele se vê entre a espada e a parede. Melhor eu aceitar esse tanto, que já vai me ajudar, do que eu lutar pelo valor justo, que eu não vou conseguir. E muitos vinham com a possibilidade de ficar fora. Eu não acho que foi algo injusto, não. Eu acho que, com o tempo, quanto mais você corta, mais você conseguiria mudar o governo cubano. Então, eu acho que tem que cortar, sim, tudo que está alimentando os governantes cubanos, que estão alimentando aquele sistema. Mesmo que inicialmente seja um processo doloroso, mas por um bem maior. Eu sou a favor desse fim. E, por fim, uma coisa que eu sempre escutei a minha adolescência inteira, eu já vi você falando, é que o povo cubano só sofre por causa do embargo dos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos, Cuba seria muito melhor. Os embargos, eles existem. Isso é fato, porque a gente vê que a gente debate sobre isso nas Nações Unidas, e quando é debatido, os próprios representantes dos Estados Unidos votam contra o fim de seja qual for a via de embargo que está acontecendo. Porque tem vários tipos de embargo, e não é como se eles bloqueassem Cuba de forma geral, não. Até porque a maioria dos produtos que a gente tem nas lojas de Cuba são dos Estados Unidos. A gente tem muita, por exemplo, frango dos Estados Unidos, a gente tem muito produto de fora. Mas o povo se aproveita dos embargos para dizer que Cuba seria melhor, sendo que o problema maior de Cuba é que a gente tem um governo de partido único, a gente tem um governo que cometeu erros muito graves relacionados à agricultura cubana, ideias absurdas de acabar com a produção de cana-de-açúcar e de investir em outros tipos de produção, e no final dava errado e voltava atrás.
não ajudava os campesinos com a produção, muitas plantações estragavam. Então, a gente tem um governo que cometeu erros. A gente tem um bloqueio interno que, durante anos, proibia as pessoas de trabalharem por conta própria, por exemplo, com aquele medo de, vai enriquecer. Da onde que uma pessoa que tem uma lanchonete em casa vai enriquecer, sabe? Então, eles proibiam de lanchonete, salões de beleza. Se você costurasse sua roupa, que se você abrir uma loja de roupa, você não podia. Então, a gente tem uma economia interna que está totalmente sufocada. E o cubano, obviamente, ele quer resolver isso primeiro, antes de falar de qualquer embargo externo. Sendo que para Cuba não falta carros para a polícia, não falta hotéis, não falta comida dentro dos hotéis. Eu não fazia ideia disso. É bastante coisa que a gente tem que saber antes de falar e acreditar em mitos, né? Porque eu sempre cresci com essa coisa, é o embargo, é o embargo, é o embargo, só o embargo, e tira o embargo e Cuba dispara. Não, a gente tem um governo sufocando a população. Então, eu mesmo me nego a falar de embargo se, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa que defende Cuba e ela quiser falar de embargo, eu me tomo a liberdade de negar. Eu falo, não, antes de falar de embargo, vamos falar. Por que os governantes cubanos, eles têm direito de sair do país quando eles quiserem a férias, mas o povo cubano nega a saída? Por que o governo cubano vive em casas melhores? Por que eles têm dólares e compram em lojas? Então, eu faço uma série de perguntas e falo, se você argumentar e defender o governo cubano e conseguir argumentar a favor, aí a gente fala dos embargos. E tudo isso que a gente falou aqui explica por que tanta gente tenta fugir. E tudo isso que a gente vinha falando explica por que tem tanta gente saindo de Cuba, especialmente para Miami, né? Porque acho que pela proximidade, não sei, fugindo de lá, né? E aí cria-se uma comunidade de cubanos ali que, dali de Miami, tenta mostrar quem é o Fidel, quem era o Fidel, quem é o Raul, acho que o Raul ainda está vivo, etc. São perto de 15% da população cubana fora. É muita gente. Muita gente. Um número absurdamente maior do que, por exemplo, brasileiros fora. E Miami é o local mais próximo por uma questão histórica mesmo, porque antes tinha a opção, inclusive, de navio de Havana para Flórida. Então, era muito simples essa viagem. Tem muito cubano que tem familiares lá, então era muito tranquilo. E depois teve os balseiros, né, que iam em balsas para lá. Então, se criou uma comunidade muito grande, tanto que a maioria dos nós cubanos tem algum familiar que está morando nos Estados Unidos. E, por consequência, quando algum outro familiar quer ir, seja pela via que for, vai ir para os Estados Unidos, porque lá tem parentes, né? Então, só vai crescendo esse número. E essas pessoas ajudam quem fica na ilha e conseguem fazer uma grande diferença na comunidade. E o governo se beneficia, né? Porque tudo que entra de ajuda, uma parte fica para o governo, seja em taxas, seja em multas. O governo, querendo ou não, ele convém. Muitos familiares, por exemplo, atualmente, em época de internet, dessa conexão, né? Compram pacotes de dados para familiares, para que possam se comunicar. E esses pacotes de dados são comprados a empresas cubanas, né? Então, o governo acaba lucrando muito com isso. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa do tipo. É legal falar com você que você esclarece muita coisa sobre o que acontece de fato lá, né, o sofrimento dessas pessoas, que eu imagino que seja grande, e que fica acobertado por uma fantasia de lá tem saúde e educação, coisa que aqui no Brasil não tem. Né? Fica essa coisa sendo repetida para a gente brasileiro. Vocês votam mal, vocês votam naquele candidato, e é por isso que a gente não tem saúde e educação igual de Cuba. A saúde nunca
nunca consegui compreender ao certo, né? Porque aqui a gente tem um sistema único de saúde e eu, por exemplo, só me atendo de forma pública aqui no Brasil. Uhum. E tem postinho aqui no meu bairro, enfim, medicamentos, eu me atendo no Hospital dos Servidores também, por conta da neurologia que eu preciso. E eu tenho amigos também aqui que só se atendem de forma pública e que têm acesso a todo tipo de atendimento. Então, eu nunca vou entender. Ah, mas não é perfeito, não é para todo mundo, tem muitos erros, muita coisa acontecendo. Sim, mas se for para colocar erro por erro na balança, em Cuba também tem muita coisa acontecendo bizarra em relação à saúde. Eu não diria que é melhor, eu diria. Aí já é bem pessoal, eu não me atrevo a falar por toda a população brasileira, mas meu atendimento aqui em relação à saúde no Brasil foi maravilhoso comparado ao que seria em Cuba. Então, para mim, foi bom. Muito bom. Entendi. Tá certo. Obrigado, Rani. Eu já te tomei um tempinho. Obrigado mesmo por ter vindo, por falar da sua arte, da sua experiência com Cuba, sobre o que você viveu lá, o que você conhece. E espero que você volte para falar do segundo livro. Vai ser sempre um prazer receber você aqui. E se você quiser falar de alguma outra coisa, de alguma outra forma de arte sua, você é mais do que bem-vinda. Eu te agradeço mesmo por ter vindo, ter dado aqui esse período aqui com a gente. Eu que agradeço também pela oportunidade, pela conversa e pela escuta, né? Agradeço muito também. Tá certo. Muito obrigado mesmo e tamo junto e até a próxima. Se Deus quiser, a gente vai se ver mais vezes. Vamos, até. Até. Concluir a gravação. Tá. Concluí.